Já estou na presença do Hugo Rodrigues, o nosso pediatra de serviço, como eu costumo dizer. Estás bom? Tudo bem, Hugo? Obrigado. Bem, e hoje vamos falar de alergias e de intolerâncias alimentares. E eu gostava, antes de mais, que tu nos situasses dentro do tema. Porquê? Porque cada vez mais nós ouvimos falar disto e acho que já começa a ser um bocadinho assustador para as pessoas. Exatamente. As alergias alimentares têm aumentado bastante nos últimos anos. Não é? Não só as alimentares, como as alergias no global. Geral. Eu já vou explicar um bocadinho o porquê ou o que é que se pensa que estará por trás disso. Se calhar convinha era começar por explicar a diferença entre uma alergia alimentar e uma intolerância alimentar. Vamos embora, então vamos Porque às vezes começar por aí. confunde-se um bocadinho. O nosso aparelho digestivo tem uma série de estruturas com mecanismos de defesa que servem para reconhecer partículas potencialmente nocivas que as crianças e nós engolimos e que, se o organismo detectar como potencialmente nocivo, vai combatê-las, vai criar uma reação inflamatória para as combater. A questão é que, às vezes, o organismo reconhece algumas partículas alimentares erradamente como potencialmente nocivas. E se reconhece erradamente como potencialmente nocivas, vai reagir contra elas. Se reconhecer o ovo como nocivo, vai reagir contra o ovo. Se reconhecer as proteínas do leite como nocivas, vai reagir contra elas. E, portanto, isto é uma verdadeira alergia alimentar. Pode manifestar-se de várias formas. Pode manifestar-se só a nível do aparelho digestivo, com vómitos, com diarreia, com sangue nas fezes. Mas também se pode manifestar com falta de ar, com zonas vermelhas, reações na pele. Portanto, pode ser uma reação só localizada ao aparelho digestivo ou uma reação geral. A intolerância é um bocadinho diferente. Isto porquê? Porque é na mesma reação contra alguma substância alimentar, mas não implica nenhum mecanismo inflamatório. E isso é diferente. O caso mais conhecido é a intolerância à lactose, em que o organismo o organismo não tem capacidade de digerir a lactose, não tem a enzima capaz de digerir e não vai criar reação inflamatória, apenas não vai saber o que fazer com essa partícula e, portanto, isso vai causar sintomas. Pode causar dores de barriga, pode causar diarreias, sintomas que às vezes são parecidos com os das alergias, mas a grande diferença é essa. Numa alergia temos uma reação inflamatória do organismo contra aquela partícula, numa intolerância temos uma incapacidade do organismo lidar contra a partícula que se vai acumular no intestino e vai causar todo o tipo de manifestações decorrentes disso. Portanto, são situações um bocadinho diferentes, que às vezes podem dar sintomas parecidos, mas que, na verdade, como são diferentes, o tratamento também é... Mas quando dizes podem dar sintomas parecidos, por aquilo que eu estou a perceber, no caso de uma alergia, esses sintomas podem atingir proporções... A alergia é potencialmente muito mais grave, porque numa intolerância, aquilo que nós temos são manifestações locais. Eles acumulam-se no intestino e vão dar manifestações locais. Dor de barriga, uma barriga inchada, acumulação de gases, depende do que for. A alergia pode dar sintomas locais também, mas, como eu disse há bocadinho, pode dar sintomas dispersos, sintomas em todo o corpo, e temos o extremo da reação alérgica, que é a anafilaxia, o chamado choque anafilático. Estava-me a lembrar disso. Que é uma reação alérgica disseminada, digamos assim, tão grave que pode ser fatal. E as alergias alimentares às vezes têm esse potencial, por isso é que nós temos que ter alguma cautela. É impressionante como é que o nosso corpo pode ter uma alergia a um tal nível a um alimento que esse alimento seja letal, que possa levar a pessoa à morte. Na verdade, é uma forma que o organismo tem de se defender. O organismo é que reconhece erradamente como o alimento como negativo e como potencialmente tóxico ou potencialmente mau para o organismo. E acaba por ser quase morrer da cura. O organismo tenta defender-se e, ao defender-se, vai provocar uma série de manifestações que vão ser piores do que o contacto com o alimento, que, na verdade, não tem nenhum problema. É uma questão mais de programação. E, se calhar, a palavra certa é um bocadinho esta, é programação. Porque, agora, voltando atrás, o porquê de termos mais alergias alimentares recentemente, não se sabe muito bem, mas pensa-se que tem a ver com aquilo que nós andamos a fazer nos últimos anos, de tentar proteger ao máximo as nossas crianças do contacto com todo o tipo de micro-organismos. Essa é a tua experiência enquanto pediatra? Ou seja, sentes que isso... Há uns anos atrás, sim, havia aquela tendência de esterilizar tudo, das crianças não podem mexer em nada, não podem levar nada à boca, a criança mete um dedo à boca e tira-se logo a mão da boca, porque pode ter partículas, pode ter micro-organismos, pode provocar doenças, e esta ideia... Pensamos nos nossos pais e em nós que, olha, eu vou contar isto, deixávamos cair uma maçã, e a minha mãe dizia, apanha só para os micróbios morreram na queda. Só para dar um beijinho às vezes. Portanto, tu lembras-te disto? Lembro, Não, a minha mãe claro. fazia-me isso, só para que os micróbios morreram na queda. Isso é espetacular. Porquê? Porque o que é que isto fazia?
pegando na descrição que eu dei há bocadinho, de que no aparelho digestivo nós temos estas estruturas todas que nos regulam o nosso sistema imunitário, o nosso sistema de defesa, se nós, desde o nascimento, formos estimulando adequadamente essas estruturas, vamos treinando para que elas reconheçam claramente o que é mau e tolerem o que não é mau. Se nós não estimularmos adequadamente nos primeiros meses de vida estas estruturas, com esta tendência de esterilizar tudo, não pode haver nenhum micro-organismo, se as estruturas não detectam micro-organismos, vão detectar outras partículas e vão estar super alerta, super reativas para partículas que sejam estranhas. E o que é mais estranho que as crianças contactam nos primeiros meses de vida? Os alimentos. Porque, no fundo, têm que comer. E por isso também é que a primeira alergia que geralmente surge, a alergia mais frequente no primeiro ano de vida, é a alergia à proteína do leite de vaca.